Vamos falar de uma coisa que acontece muito no mundo dos investimentos, uma verdadeira armadilha mental. A mania de comprar quando tudo está caro e vender quando tudo despenca. Parece lógico, né? Mas é um impulso que sabota muita gente. Nesta análise, a gente vai fundo para entender o porquê disso. Fica a pergunta no ar. Por que pessoas super inteligentes, que tomam ótimas decisões no trabalho, na vida, parecem tomar decisões financeiras tão ruins? A gente busca a resposta nos gráficos, nas notícias da economia, mas na verdade, a resposta está bem mais perto, está dentro da nossa cabeça. E aqui está o ponto central de tudo. O maior inimigo do nosso patrimônio não é a inflação, não é uma crise mundial, não é a bolsa caindo, é o nosso próprio cérebro. Pensa assim, é como se a gente estivesse rodando um software mental feito para sobreviver na savana, mas tentando usar ele para operar no mercado financeiro de hoje. Simplesmente não combina. Olha só essa comparação. O cérebro primitivo lá da savana era focado em sobreviver agora. O motor dele era o medo. E as decisões eram sempre de curtíssimo prazo. Viu um leão? A reação não era analisar a tendência de leões na região, era correr. Já o mercado financeiro exige exatamente o contrário. Foco em construir riqueza, decisões baseadas na lógica e principalmente paciência para pensar no longo prazo. É um conflito direto, um verdadeiro cabo de guerra mental. Para a gente entender como essa armadilha funciona, vamos seguir um mapa. Primeiro, o que é essa tal de armadilha mental? Depois a gente vai olhar de perto 3 dos nossos maiores sabotadores: o medo de perder, o efeito manada e a ilusão do momento. E claro, mais importante, vamos terminar com algumas estratégias para a gente conseguir gerenciar nosso próprio cérebro. Então vamos começar pela raiz do problema. É como eu disse, nosso cérebro é um supercomputador, só que ele está rodando um sistema operacional muito, mas muito antigo. Um software que foi feito para um mundo que já não existe. E é esse programa desatualizado que nos deixa vulneráveis a cometer sempre os mesmos erros. Bom, vamos ao primeiro grande vilão da história, a aversão à perda. Esse é um dos sentimentos mais fortes que existem e, para quem investe, um dos mais perigosos. É aquela força invisível que faz a gente vender tudo no desespero. A ideia, que foi muito estudada pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, é bem simples, mas com um impacto gigante. A dor de perder, digamos, R$1.000 é sentida com o dobro da intensidade da alegria de ganhar esses mesmos R$1.000. Nosso cérebro não é neutro, ele simplesmente odeia com todas as forças a ideia de perder. E olha que legal como esse gráfico mostra essa diferença. O impacto negativo da perda é o dobro do impacto positivo do ganho. Essa desproporção toda explica por que uma quedinha na bolsa já gera uma onda de pânico, enquanto uma alta igual gera só um otimismo mais contido, sabe? E esse medo enorme de sentir a dor da perda acaba gerando 2 comportamentos bem destrutivos. O primeiro é a paralisia. O medo de qualquer risco é tão grande que a pessoa prefere deixar o dinheiro parado, perdendo para a inflação. O segundo é o que a gente pode chamar de erro da esperança. É quando a pessoa se apega a um ativo que só cai, se recusando a vender. Porque, na cabeça dela, enquanto não vende, a perda ainda não é de verdade. Então, o pulo do gato é o seguinte: o medo da volatilidade leva a uma perda real, a perda para a inflação. E ficar segurando um ativo ruim impede que a gente coloque o dinheiro em oportunidades melhores. A solução é fazer uma pergunta bem simples. Se esse dinheiro estivesse na minha mão hoje, eu compraria esse mesmo ativo? Se a resposta for não, a decisão lógica é vender. Não importa por quanto foi comprado. Vamos para o segundo sabotador, o famoso efeito manada. Lá na savana, andar com o grupo era sinônimo de segurança. Já nos mercados, seguir a multidão geralmente significa comprar no topo da euforia e ser atropelado na hora da correção. Essa sensação de segurança em fazer o que todo mundo está fazendo é uma ilusão perigosíssima. Basicamente, é a nossa tendência de deixar que a multidão pense por nós. Isso acontece por um desejo de se sentir seguro, de ser aceito. A gente pensa, bom, se está todo mundo fazendo, deve ser o certo. Só que nos mercados, a multidão quase sempre é movida pela emoção e não pela análise. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o que move o efeito manada hoje em dia. O tal do FOMO, o medo de ficar de fora. Aquela angústia de ver um amigo, um parente ganhando dinheiro com um investimento que a gente ignorou, é um gatilho emocional muito poderoso que empurra a gente para dentro da manada e geralmente no pior momento possível. E o ciclo é quase sempre o mesmo. É impressionante. Começa com uma euforia geral sobre um novo ativo, aí o FOMO, super amplificado pelas redes sociais, atrai a multidão que vai lá e compra no pico.
Logo depois, os investidores mais experientes começam a vender para realizar o lucro. O mercado vira e a mesma manada que comprou na euforia agora vende em pânico, travando o prejuízo. E o nosso terceiro e último sabotador é o viés de recência. É aquela ilusão de que o que está acontecendo agora vai continuar para sempre. É isso que nos deixa cegos por uma coisa básica dos mercados. Eles são feitos de ciclos. O nosso cérebro dá um peso muito maior para as coisas que aconteceram recentemente. Se o mercado está subindo há 6 meses, a nossa mente automaticamente projeta isso para o futuro, ignorando décadas de história que mostram que uma hora a tendência vira. Como o economista John Kenneth Galbraith disse, a memória financeira é curtíssima. A gente esquece muito rápido dos ciclos de euforia e pânico que já aconteceram. E isso nos torna vítimas perfeitas desse viés de recência, geração após geração. O erro fatal que esse viés causa é nos fazer esquecer de um conceito-chave, o retorno à média. Nada sobe em linha reta para sempre e nada cai para sempre. Os mercados se movem em ondas, em ciclos. Ignorar isso é a receita certa para comprar no topo e vender no fundo do poço. E é aí que a mágica do desastre acontece. Esses 3 vieses se juntam numa tempestade perfeita. Tudo começa com o viés de recência nos convencendo: nossa, essa alta vai durar para sempre. Logo em seguida, entra em cena o efeito manada. A gente olha para o lado e pensa, caramba, tá todo mundo comprando, todo mundo ganhando dinheiro, eu não posso ficar de fora. A pressão social e o FOMO falam mais alto. E aí, quando o inevitável acontece e o mercado começa a corrigir, a aversão à perda assume o controle. A dor de ver o patrimônio diminuindo é tão forte que o pânico bate e a gente vende para estancar a sangria, consolidando o prejuízo. Pronto, a armadilha mental se fechou. Ok, já entendemos o problema, já vimos o tamanho do estrago, agora a parte mais importante. Como é que a gente luta contra isso? A meta não é e nem pode ser eliminar esses vieses, porque eles são parte de nós. A meta é criar sistemas para conseguir lidar com eles. Então, fica a dúvida. Estamos condenados a ser para sempre reféns do nosso próprio cérebro? A resposta, felizmente, é não. Dá para construir uma defesa bem sólida contra esses nossos piores impulsos. Aqui vão 5 estratégias bem práticas. Primeiro, consciência. Só de saber que esses vieses existem já é meio caminho andado. Segundo, ter um plano. Definir os objetivos e o perfil de risco antes da confusão começar. Terceiro, e talvez o mais difícil, disciplina para seguir o plano, tanto na alegria quanto na tristeza. Quarto, diversificar não só os investimentos, mas as fontes de informação, para não ficar preso numa bolha de opinião. E por último, tomar decisões com base em dados, em análise, e não no medo ou na ganância do momento. E para fechar, fica uma reflexão. O que tudo isso mostra é que o jogo do investimento é, na maior parte do tempo, um jogo interno. O grande desafio não é tentar adivinhar o que o mercado vai fazer amanhã, mas sim entender e gerenciar as reações do nosso próprio cérebro. No fim das contas, dominar a si mesmo é o verdadeiro caminho para o sucesso financeiro no longo prazo.